Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo, então, eu quero trazer para vocês um conteúdo bem interessante. Muitos investidores buscam por dividendos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos. E essa lista, então, vai ser a lista de pagadoras de dividendos para 2023, já que é o ano que nós estamos atualmente. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre investimentos, quer aprender mais como analisar investimentos, encontrar os melhores investimentos, já curta esse vídeo, assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e te manda cada vez mais conteúdos desse tipo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, eu garanto que não vai se arrepender. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no site Status Invest, que é o site que eu mais uso para analisar investimentos. E eu fui então aqui em ações, busca avançada, justamente então para mim chegar nesses filtros aqui, que é onde eu vou conseguir então selecionar ações de acordo com alguns indicadores que eu escolhi aqui. Então, se eu busco ações de dividendos, o ideal é que sejam então ações que pagam bons dividendos. Mas e o que seria bons dividendos? Qual é o valor ideal? Não existe um valor ideal, mas eu gosto bastante de me basear na ideia do Décio Bazin, que ele buscava então ações que pagavam pelo menos 6% de dividendos por ano. Então eu gosto de usar 6% de base quando eu quero ações boas pagadoras de dividendos. Então eu vou colocar aqui no indicador 6% é o mínimo que eu quero. Aqui eu não mexi no máximo, então é de 6% para cima que vai pegar. O segundo indicador então é o PL, que é o preço sobre lucro. E se eu quero ações então que são boas pagadoras de dividendos, normalmente também são ações que costumam estar baratas. Dificilmente essas ações vão estar caras, principalmente nesse indicador PL. Mas já é importante aqui que vocês entendam que são normalmente empresas lucrativas. E essas empresas então normalmente elas não vão estar com um indicador PL muito alto. Então eu coloco aqui o mínimo, eu coloco só 0,01 para cair fora então qualquer ação que tiver com prejuízo, porque daí o lucro seria negativo, esse indicador estaria negativo aqui. Por isso que eu coloco aqui 0,01 só para tirar fora essas ações, e o máximo que eu aceito é uma ação com PL de 10. Nesse caso específico aqui que eu estou falando para vocês. Então, esses dois primeiros indicadores que eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui agora no endividamento. Eu gosto de empresas então que não tenham um endividamento muito elevado para você não acabar correndo riscos desnecessários. Então, eu vou colocar aqui que a dívida líquida sobre o patrimônio ela pode ser de no máximo 0,6. Então eu vou colocar aqui 0,6. É o máximo então que eu quero desse indicador aqui, para não ter então um endividamento muito elevado. É claro que ações de energia elas costumam ter um endividamento maior. Então por isso que eu já coloquei aqui 0,6. Normalmente eu escolheria 0,5, 0,4, mas aqui eu vou colocar 0,6 justamente para não cair fora muitas empresas de energia. E os próximos indicadores então vai ser o ROI. Eu quero ações que tenham uma boa rentabilidade, um bom retorno sobre o patrimônio líquido, por isso que eu quero ações que tenham um ROI de pelo menos 10%, isso eu acho muito importante, ações que tenham uma boa rentabilidade, justamente para cair fora as empresas, por exemplo, de comércio varejista, que tem rentabilidades muito ruins, então eu não quero esse tipo de empresa e com um ROI de 10%, eu já excluo praticamente todas essas empresas. O ROIC, que é muito parecido, só que é o retorno sobre o capital investido, então também considera o capital de terceiros, ele vai ser normalmente menor. Então eu coloco aqui que eu quero pelo menos 5%. Só para tirar ações aqui que tem um ROIC muito baixo. Só por isso que eu estou colocando aqui. A liquidez corrente, eu também não quero ações que tenham uma liquidez corrente abaixo de 1. Então eu vou colocar aqui o 1. Então todas as empresas elas têm que ter pelo menos o suficiente para pagar todas as obrigações de curto prazo. É justamente isso. Se a liquidez corrente é igual a 1, a empresa tem exatamente o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. Se ela tem menos que 1, ela não tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. Se ela tem mais que 1, ela tem mais do que o suficiente. Então, justamente o mínimo que eu quero aqui é 1. Então, por isso que eu coloquei esse indicador aqui. A liquidez média diária, eu quero empresas que tenham pelo menos 1 milhão de liquidez média diária. E aqui, então, nós vamos chegar numa lista. Eu vou aqui em buscar, vamos ver quantas ações vai aparecer. Então, por exemplo, aqui estão aparecendo 10, 20, mais
3, 6, 7, 27 ações apareceram aqui. É uma lista meio extensa, então eu posso dar uma olhada aqui em alguma coisa que eu posso então mudar aqui nos filtros, justamente então para tirar um pouco de empresas para diminuir essa lista. Então aqui tem algumas empresas que eu já vi aqui que não tem crescimento de receita e lucro, então pode ser empresas que são mais novas. Eu acho que é isso que eu vou mexer aqui. Eu vou mexer então nos indicadores aqui do CAGR de receita e de lucros. É interessante você buscar por empresas que tenham um crescimento ano após ano. Então realmente eu vou colocar aqui, eu não vou botar um crescimento muito elevado aqui para não tirar muitas empresas da lista. Vou colocar aqui, por exemplo, 5% ao ano para receita e também 5% para lucro. Vamos ver se não vai tirar muitas empresas aqui, a lista ficar muito pequena. Vamos em buscar. Ficou então 10 mais 12 ações. Já deu uma lista bem interessante. E também tem que levar em consideração aqui que tem empresas repetidas. Então tem a Sanepar repetida, a Semig repetida, a Unipar repetida. Então são 3 ações repetidas. Na verdade são 9 ações que deu essa lista aqui. Ficou um ranking aqui bem interessante. Então 10 ações boas pagadoras de dividendos. Vamos colocar aqui pelo Dividend Yield para nós ver. Ó, ficou em primeiro lugar a Brasil Agro, que tem então um Dividend Yield de 18,02. A Unipar sempre pega que tem mais liquidez, que é no caso a Unip 6. Tem então um Dividend Yield de 17,04. A Semig 4, um Dividend Yield de 13,52. A Metal Leve, um Dividend Yield de 13,44. A Enalta com Dividend Yield de 12,2. A Ferbasa com Dividend Yield de 9,8. A Semig aqui já foi. Eu coloquei então como final 4 aqui, que tem mais liquidez. Sanepar, mais liquidez é com o final 11. Então seria um Dividend Yield de 8,73. E as duas últimas então a Vale com um Dividend Yield de 8,63 e a Eucatex com um Dividend Yield de 7,39. Mas é só isso que você precisa fazer, então agora é só pegar e investir nessas empresas? Não, você nunca deve fazer isso somente usando aqui uns indicadores e já sair investindo nessas empresas. Você tem que analisar mais a fundo agora para ver se realmente essas empresas são boas, entender o setor delas. É muito importante você entender o que essa empresa realmente faz. Por exemplo, aqui a Brasil Agro, vamos aqui abrir um link, abrir aqui uma nova guia e aí você vai então analisar a Brasil Agro. E eu acho sempre importante também pegar e no site da RI, Agro 3 RI, clica aqui. Então aqui tem o site da RI da empresa, justamente então para você ver exatamente o que é a Brasil Agro, o que ela faz. Então aqui, ó, por exemplo, histórico e perfil, a estratégia da empresa, a composição acionária. Então é muito importante você entender exatamente o que a empresa é. Então histórico e perfil, vamos dar uma olhada aqui só para entender um pouco da empresa. Ela é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis e com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Então é isso que a empresa faz. Ela adquire, desenvolve, explora e comercializa propriedades rurais com aptidão agropecuária. Eles então compram propriedades rurais que eles acreditam ter significativo potencial de geração de valor por meio da manutenção do ativo e do desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis. Então o que eles fazem? Eles buscam por terras que têm um potencial de produzir muito, mas que não está no potencial que é possível. E aí eles compram essas terras, eles usam tecnologia, desenvolvem, melhoram essa terra para produzir mais, para depois no futuro poder vender essa terra. Basicamente isso que a empresa faz. E aqui então diz, ó, a partir do momento da aquisição das nossas propriedades rurais, buscamos implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades rurais com investimentos em infraestrutura e tecnologia. Eles então desenvolvem essas terras para poder então aumentar a produção, a capacidade dela, para no futuro então poder negociar elas. E de acordo com essa estratégia, quando eles julgam que o valor das propriedades rurais entrega então um retorno esperado que eles têm, eles vendem as propriedades para realizar o ganho de capital. Então, desde o início das operações em 2006, eles adquiriram um total de 14 propriedades rurais, sendo que já realizamos a venda de 4 fazendas. O plano de negócios ele
ele contempla a valorização de nossas propriedades rurais como o nosso principal vetor de retorno financeiro. Então eu não vou aqui olhar tudo aqui, as informações da Brasil Agro, porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo aqui são ações boas pagadoras de dividendos para 2023. Então eu só mostrei aqui um pouco o que você vai olhar, você tem que entender o que essa empresa faz, você tem que ter ciência para você ver se tem o potencial de ter bons retornos futuramente, porque não importa só o retorno atual e o passado dela, tem que ver o retorno futuro que ela pode dar, entender também se é um setor que é um bom negócio, que costuma crescer, que tem potencial e não um setor então que está em declínio, que não tem mais nenhum potencial de valorização, porque isso vai afetar os resultados da empresa. Então é por isso que é muito importante entender a empresa, entender o que ela faz exatamente para você poder fazer essa análise. Então sempre vai no RI também, olha todas as informações, lê aqui para você entender exatamente o que a empresa faz. Aqui, por exemplo, então tem informações, e o que eu acho importante quando você vai olhar para dividendos, você tem que olhar o histórico. Não adianta só olhar para uma empresa que atualmente está com um dividend yield elevado, porque isso não garante nada para o futuro. Mesmo olhando para o passado, não tem garantia nenhuma de retorno no futuro, mas principalmente só olhando para o retorno atual é mais difícil ainda de conseguir entender se realmente vale a pena investir. Então aqui no dividend yield você consegue olhar o histórico. E aqui então o histórico mostra que a empresa atualmente está com um dividend yield muito elevado, muito diferente do que ela vinha entregando. O que eu acho importante aqui, você olhar pelo menos um histórico de 5 anos aqui para você fazer uma média, para ver exatamente então qual é a média que a empresa paga. Se olhar aqui desde 2013, a média da empresa está em 7,82%. Só que vocês podem ver que tem uma distorção grande. Aqui em 2013 só deu 1%, 2014 não houve nada e aí 2015 foi para 12%. Então isso aqui não ajuda muito a entender. Então eu vou pegar a calculadora aqui e nós vamos fazer então a média dos últimos 5 anos. Como eu estou gravando esse vídeo aqui é o começo de fevereiro, então recém começamos o ano, eu vou considerar aqui 5 anos antes e eu vou deixar então também o dividend yield atual, porque é mais ou menos o que a empresa deve pagar. É claro que pode alterar muito de acordo com o preço da ação, então isso influencia também muito. Mas vamos pegar aqui então 2018, 19, 20, 21, 22 e o dividend yield atual. Então em 2018 pagou 4,88%, mais 4,89 que foi em 2019, mais 2,84 que foi em 2020, mais 9,1 que foi em 2021, mais 17,54 que foi em 2022 e mais 18,02 que é o atual. Isso dá um total então de 57,27 dividido por 6 vezes, já que são 5 anos que eu estou olhando aqui, mas mais o ano atual, ó, como vocês podem ver, 2018, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Isso vai dar então uma média de 9,54,5, quase 9,55. Então é uma média de quase 10% de dividend yield. É claro que agora sobe bastante a média porque aumentou muito, mas é importante você ver essa média para você ter uma base. Então é uma boa pagadora de dividendos. E assim então você vai começar a montar os teus investimentos se você busca então empresas de dividendos. Aqui, por exemplo, eu vou fazer individualmente, uma por uma empresa. Daí a empresa que não tem uma boa média, eu vou tirar essa empresa da lista e eu vou analisar cada empresa, vou olhar para todos os fundamentos dela para ver se os fundamentos são bons, se a empresa realmente pode trazer bastante resultados e para trazer segurança para o investidor. Então é assim que você encontra boas pagadoras de dividendos, empresas então que se encaixam no investimento para quem quer receber muita renda passiva. É assim que você faz a análise. Inclusive, depois de você ter todas essas empresas, você pode olhar para o histórico delas para ver se você consegue encaixar empresas para você receber dividendos praticamente todos os meses. Então, por exemplo, se eu for aqui na Brasil Agro, que é o exemplo que eu tenho aberto aqui em dividendos, a gente pode puxar aqui vamos colocar 5 anos aqui. Ó, então o que dá para perceber aqui? Pagou em 2021 no mês 10, pagou em 2019 no mês 10, 2020 no mês 10, 2021 no mês 10, 2022 pagou no mês 4
4 e no mês 10. Então o que dá para perceber aqui é que essa empresa costuma pagar no mês 10 de cada ano. Então em outubro. Aqui em 2022 houve um pagamento a mais que foi em abril. Então ela deve ter resultados melhores que fizeram ela fazer esse pagamento a mais. Provavelmente ela vendeu alguma fazenda, mas o que é padrão então é ela pagar toda vez no mês de outubro de cada ano. Isso aqui é o que você consegue perceber simplesmente olhando aqui pro histórico. Então você já sabe, Brasil Agro seria uma empresa então que vou receber dividendos em outubro. Agora eu posso tentar encaixar empresas nos outros meses para ter todo mês dividendos. Essa é uma forma que você pode fazer para você então montar uma carteira de dividendos inteligente. Então você vai ter todos os meses estruturado empresas boas pagadoras de dividendos com bons fundamentos e que cada mês está entrando dinheiro, renda passiva que você pode reinvestir ou pode usufruir desse dinheiro. Então isso é muito interessante. E se ficou qualquer dúvida então em relação ao que eu trouxe aqui para vocês, comenta aqui embaixo que eu estou disponível para ajudar vocês. Esse aqui então foi uma forma inicial, mas com bastante informação aqui que vai ajudar vocês. Então eu expliquei para vocês aqui como vocês vão encontrar empresas. Vocês podem mudar alguns indicadores de acordo com algum critério de vocês, mas eu trouxe aqui um filtro bem interessante já para fazer uma boa seleção de ações. E a partir disso é analisar cada ação individualmente. Então esse vídeo aqui ele não representa uma recomendação de investimentos de qual empresa você é para investir. É só então mostrando realmente na prática como que você vai fazer para você encontrar esses investimentos. E depende então do momento que você estiver olhando esse vídeo, essa lista aqui pode mudar. Então não pode se apegar às ações que apareceram aqui. Você deve fazer com base nesse vídeo o teu estudo. E depois então de todas essas informações, eu tenho certeza que vale a pena você curtir esse vídeo, porque eu trouxe aqui muito conteúdo importante que vai ajudar vocês. E eu tenho vários outros vídeos aqui no canal com muita coisa de qualidade. E por isso eu também acho muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo aqui no canal. Como de costume, então eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!